Olá, Olá, Nubi, você estava sumido. estava sentindo outras coisas em outros lugares. Então, bem-vindo de volta. Que bom estar com você de novo. Você tá bonzinho? Você, como está? Tudo bem. Estou aqui curtindo meu café e estamos com uma pergunta muito interessante aí, que sobrou para você responder. Eu acho que eu ganhei o bolo todo. Então, é uma sugestão de um assunto mais do que uma pergunta. Então, outra sugestão para estudo seria comentarmos sobre o livro de Helena Petrovna Blavatsky, chamado de A Doutrina Secreta. A dinâmica e os assuntos a serem estudados eu não pretendo enumerar, deixando assim que os nossos amigos possam pincelar, se assim desejarem, os itens que melhor seriam para serem comentados nesse momento, sem ferir o planejamento que porventura já esteja traçado para esse grupo de estudo. Essa pergunta nos foi feita já, essa sugestão nos foi feita já há algum tempo, mas a gente tinha falado que não estava na hora ainda e agora acho que chegou a hora. Sim, é um estudo parecido, a base de dados sobre a intenção ou até mesmo a formatação dos campos que na época se manifestou através dessa amiga. Nada mais é contínuo para que esse trabalho e outros aconteçam agora. A construção e o desbravamento dos caminhos na própria psique do globo são traçados assim como a construção das crenças durante a vida de uma criança, se desenvolvendo as formas de se expressar através do instigar, do próprio processo instintivo que seus padrões vibracionais divinos lhe propõem. Ou seja, ela executou um trabalho brilhante, teve seus filtros e seus pontos de vista, assim como todos nós temos. E assim se manifestou tal livro, evidenciando processos e evidenciando pessoas, seres, estudos. Assim deu sustentação para que mais estudos ocorressem. Nós até poderíamos adentrar sobre tais estudos e, dentre alturas, os processos de 7 níveis de uma série de fatos, mas já está pronto. Dentro dessa proposta espiritual e humana, por que não, nós já estamos divagando sobre reinterpretações de outros livros e outras propostas. Mas estamos aqui para qualquer dúvida referente às leis e às doutrinas e os processos que a minha amiga trouxe. É divertido. Então eu tenho porque é um livro que fala muito de sete, sete, sete. E qual a diferença? E no caso do livro tudo começa com o sete de Rancho Hans. E qual a diferença, qual a semelhança entre o sete de Rancho Hans, os sete orixás da Umbanda e os sete planetas, as sete frequências planetárias, né, de Saturno para baixo? Nenhuma. Talvez algumas variações sobre os padrões de análise. Na verdade, os 7 são um só, mas esse um como uma música dividida em faixas, como canais de áudio, formados por cada instrumento, formando a música do manifesto. A questão é a distinção ou análise para que, pela sensibilidade, se note que um instrumento é um violão ou um piano. Porém, dependendo do observador e do ponto de vista, você pode
achar que um pedaço da frequência do violão faz parte da frequência do piano, por mais que isso, dentro dessa analogia, seja algo diferente para nós, mas quem sabe para um outrem que não conhece nem o violão e nem o piano. Não, mas é assim mesmo, tanto que você pode usar um piano para afinar um violão. Sim, eu só estou dando uma analogia para que haja um entendimento e para que não haja um preconceito sobre arcanjos, sobre orixás, sobre Sherrans, sobre uma série de Budas, essas coisas, entende? Eu posso ver Ogum e Oxóssi em uma expressão com outro nome, em uma outra doutrina, em uma outra análise. E Sim, dizer por que é isso, uma coisa só. sim, por isso que se o foco é na função que cada coisa exerce no sistema e uma visão ecossistêmica da coisa e uma visão de faixas frequenciais de atuação e funções dentro dessas faixas frequenciais, é quase que como você visse que estavam descrevendo a mesma coisa com palavras diferentes, me parece, às vezes. Muitas vezes, me parece, Exatamente, sim. exatamente. Pois a expressão de sustentar o caos, a expressão dos processos de análise sobre níveis de expressão da própria consciência, sobre formatos. Na verdade, o que importa é o sentido que emprega e não o nome, entende? A questão é que nós precisamos de nomes para usar como escudos, porque temos esse processo instintivo natural de uma criança que tem as mamães e os papais que os protegem, e como somos ilusoriamente adultos, nós precisamos de certos escudos que utilizamos como mamãe e papai. Mas se esquece que o nome, na verdade, é um símbolo de um símbolo. E a realidade está 2 níveis abaixo do nome já. Abaixo, tá 2 níveis antes de chegar o nome. É, mas o sentido que o nome implica e sustenta sobre as interpretações e os registros que importam. Eu posso dizer chuchu e dizer galinha, se para os campos, imagisticamente falando, da desconstrução do conhecimento, se funciona e tem o mesmo sentido, perfeito. Porque Mas numa o perspectiva de. conhecimento, ele não se constrói, ele é triturado. O conhecimento é como uma barra de gelo no zero absoluto. E aí você vai derretendo ele aos poucos e vai trazendo o líquido do saber para o seu agora. Então você desconstrói os conhecimentos já manifestos no todo. Não estou dizendo que ele é uma barra de gelo, eu estou apenas dando um sentido parecido para o entendimento lógico. E se manifesta das mais variadas formas, mas aplicam-se no mesmo sentido, como dentro da doutrina ou dentro dos estudos desse ser, desse espírito esplendoroso que sustentou e ajudou nos alicerces do agora, falando dentro desse orbe. Eu fico apenas sentindo os campos e analisando todas as interações, dando um pitaco dentro de um ponto de vista na minha simplicidade. Entendeu? Sim, foi. E a teosofia foi bastante relevante. Eu moro na cidade onde teve a primeira comunidade teosófica, onde os teósofos se mudaram para lá e formaram toda uma comunidade aqui. Hoje ela não existe, mas foi feito. Muito interessante. Então, dentro desse livro, que é um livro
de extenso. 500 e tantas páginas e um livro relativamente denso, qual seria a coisa, o que se pode destilar dali? Tudo, tudo, de todos os livros. A questão é notar o contexto histórico, as interpretações pessoais e ver o sentido que ela traz, né? Todas as classes, todos os processos. É um livro maravilhoso, é um trabalho esplêndido. Não dá para eu dizer para você que se você analisar as 7 linhas depois do Shiran, Buda, serão os processos mais adequados, porque não são. São análises de um padrão que tem um nome sobre um condicionamento sistêmico. Não adianta eu falar para você dos 7 processos do manifesto do todo, porque são um manifesto de um conhecimento sobre observação ante as escrituras que já existem há muitos milênios em certos locais na Índia, e a partir daí as informações são destiladas e trazidas para o Ocidente para que a sustentação planetária ocorra já cientes do processo que o planeta está ocorrendo. Então, foi um trabalho majestoso, mas também com suas falhas e suas interpretações e seus processos previamente calculados, pois não só a própria obra, mas o obreiro teve experiências e se desenvolveu com tudo isso. Entende? Sim. Assim como nós, eu estou aqui sentindo, aprendendo com você, sentindo as suas experiências, vendo o processo majestoso que é o seu sustentar energeticamente com seus amigos espirituais, e o aqui e agora com esse amigo. Então, pode parecer para quem estudou anos e anos a doutrina, a amiga Helena Blavatsky, que eu estou sendo superficial, mas qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de processo em que nós possamos adentrar a esses dados, seria energeticamente dentro dessa proposta uma entonação sobre períodos ou sobre temas que eu não quero dar, porque todos os temas são relevantes, entende? Você mesmo leu o resumo de todo o livro ainda há pouco antes dessa proposta acontecer, devido a um processo de curiosidade, o menino também nunca ter ouvido falar nesses dados, além de algumas palestras que ele assistiu, que são de pessoas que têm outras interpretações sobre os mesmos dados, e foi de suma importância, foi interessante. Agora eu lhe pergunto, qual a diferença do trabalho, dessa nomenclatura e desse processo, para o que foi falado nesses mais de 140 áudios? Eu achei muita coisa em comum, mas eu acho muita coisa em comum em quase tudo o que eu leio. É como se ficasse assim, estão descrevendo o mesmo ecossistema, mas com palavras diferentes. Então, nesse sistema, é Exatamente. igual como se fosse Então, uma linguagem de programação. Então, nessa linguagem de e cada programação um, é assim, e nessa outra linguagem de e programação é assim. cada tipo de obra fala um pouquinho de uma coisa que completa a outra dentro de uma mesma linguagem, pois todos estão no mesmo sistema. Sim, aí por isso que eu sempre me A questão, a questão é a gente não se apegar à forma e se colocar à disposição do conteúdo, como eu disse no início, né? Sim. Sim, não se apegar meramente às palavras e olhar os conceitos atrás das palavras e a função de cada conceito na descrição de um sistema que existe independentemente de cada conceito que se coloque sobre ele. Exatamente. Porque todo conceito já é uma abstração. Exato. Nossos amigos mesmos dizem sobre a história e o manifesto
da senhora e da moça que casou com o russo e teve todo o aporte do mesmo, o processo da construção da sociedade teosófica dentro da própria sistematização da teosofia e esses contextos que já são amplamente divulgados em toda a mídia. Interessante a própria abordagem, a lembrança e o carinho que essa obra trouxe. Mas fora isso, adentrar e estudar novamente o que já está tão bem consolidado energeticamente por essa bruxinha, eu não vejo toda essa necessidade. Você concorda comigo? É porque é quase como se fosse uma linguagem de programação que aí a gente vai evoluindo. Então, por exemplo, as linguagens de programação de hoje, a gente consegue fazer coisas muito mais rápido, muito mais assim sofisticadas do que o que se conseguia fazer nas linguagens de programação dos anos 70. Era penoso fazer, algumas coisas nem dava para fazer. Então, eu acho que a maneira de comunicar as ideias e os conceitos também vai evoluindo. Então, por exemplo, a parte da teosofia que é baseada no Advaita Vedanta, né, que vem, por exemplo, o curso em milagres e parte desse princípio que o universo é mental e já destila muitas das coisas ali para já virar prática do dia a dia. Então aí vem um e pincela na tela em branco dos campos. E vem outro e usa aquele pincelar para construir qual é o nome? Quando joga pedrinha e fica pulando nos quadradinhos? Uma brincadeira? uma amarelinha? Uma brincadeira de amarelinha? Vem um e pega os riscos e monta a amarelinha. Depois vem outro e olha que trabalho bonito que foi feito por outras pessoas e fala, como que eu vou brincar com isso? O que é essa pedrinha? Aqui tem números? Se eu jogar aqui eu vou ter que fazer isso. Nossa, que interessante. E vai lá e anota como joga nos campos. Depois vem uma outra pessoa e fala, uau, vou brincar. Porém, quem construiu, quem fundamentou, quem olhou, todos brincaram durante todo o processo. E assim a vida se manifesta. Não, e voltaram para brincar de outras coisas também. Sim, é lógico. É só uma analogia para abrir uma brincadeira. A gente não brinca só uma vez, vocês. Brinca até onde deu, depois vai brincar de outra coisa e volta para brincar do jogo mais na frente. Exato. Não? Ou mais atrás, não importa. Para que o tempo? O tempo é só uma brincadeira. Você pode não, mais voltar atrás. atrás. Sim, exatamente. Por isso que tem coisa que aparece hoje, parece que sempre existiu, mas na verdade foi um pedido feito no momento agora, que se criou no momento agora de 1500 anos atrás. É igual um sentido lógico. Chega um espírito e fala, ninguém teve menos do que 200 reencarnações nesse orbe. Se cada um vive uns 50 anos, 200 vezes 50, e se eu tenho 7 milhões de seres vivos, fora os seres que estão, ia precisar de uma linha temporal maior, não ia? Nossa, bastante. Olha, porque então, 200 vezes 50 já dava 10 mil anos por pessoa. Tem 7 milhões de pessoas. Fora os processos de sofrimento no umbral, né? Não é assim que vocês falam? Sim, sim. Fora todos esses anos de santo sofrimento. Então, nas entrelinhas está escrito que o tempo não importa. Porque se a pessoa viveu tantas vezes, uns 10 mil anos, e nós temos registro, estou falando nós porque eu estou aqui também, tá? Independente de onde eu esteja. Olha, mas daria, esses campos gostosos. Daria 70 trilhões de anos. Não, desculpa, eu não resisti. Não é somado, não é somado. É cateu, né? Então vamos supor que são 7
7 bilhões de pessoas e cada uma nasceu compulsoriamente, né? Então daí todo mundo vivendo junto aí uns 10 mil anos, né? Cada um, não, 10 mil anos para cada um, sim. Não, não para cada um, mas cada um está na mesma, vivendo junto, né? Ah, então, Cada tá um na na sua mesma vida linha, sim. numa linha temporal. Sim, Então não é tanto 7 bilhões vivendo 10 mil anos, sim. junto o tempo todo. Junto, Que o coisa tempo chata, todo. né? Aí você Olha, pega e fala, ah, mas os registros históricos nos dão aí uma vida em civilização. Os últimos 3 mil anos foram atípicos, que é de onde tem mais registro, né? 10 mil sim, anos atrás as coisas eram meio nômades, meio estranhas. Apesar dos orientais já terem um certo desenvolvimento social admirável para sua época, diante das minhas percepções. Mas essa linha temporal de presente, passado e futuro, até mesmo dentro de uma linha analítica psicológica, se mostra ilógica. Tá entendendo? Você pode nascer agora e nascer 200 anos atrás. sim, inclusive faz mais sentido, Ah, porque o menino mostrou lá o Assassin's Creed, né? Tem um jogo. tem, Tirando a exatamente. parte de matar todo mundo, a pessoa captou muito bem isso dos campos. Sim. Olha, mas é porque, como é um multiplayer e tudo acontece no agora, o agora de 2 mil anos atrás está acontecendo agora também. Bom, Não, relativamente sim, né? Relativamente sim, a gente pode estudar melhor as linhas temporais, agora que as minhas férias acabaram. entendeu? O meu agora de agora pode pedir pro coleguinha Sócrates lá colocar mais um detalhe lá no livrozinho dele. Ai, que não ficou claro. Aí o livrozinho aparece no meu agora de agora, bem mais claro. Dentro de um contexto de interação atemporal, sim, mas existe algumas informações entre esse processo que nós podemos trabalhar um pouco melhor, né? Sim, dá para linearizar melhor. Isso, é isso que eu quis dizer. É quando o menino te fala assim, sim, não é que ele não concorda com você, é que ele sente que tem mais coisa, mas ele, nessa dança mortal de vocês dois, você vai cavando e ele vai acessando, e aí vocês chegam aí num paradoxo, né? E eu fico só sentindo as coisas lá na minha. Eu sou como você fala, stalker, eu sou um stalker. Você é um stalker, você é um stalker. Mas é interessante, é um grande presente estar nesse momento diante das percepções de autoanálise de todos. Assim, você, como é que se diz? Você é o watcher, porque tem um filme que saiu que tem duas categorias, tem os watchers e os players. Então você fica lá no watcher. Você fica assistindo pay-per-view. Mas também é só uma brincadeira, são as maneiras de interação, né? De onde eu venho, as percepções, assim como aqui, mas de uma forma um tanto diferente, se mostram perante a análise. E todo o desenvolvimento não foi baseado na ação, reflexão. Então é um padrão um pouco diferente. E eu aprendo mais observando do que literalmente experienciando. Mas são apenas opções, né? Eu vou ganhar o presente de nascer aqui também, para viver uma condição diferente, que para mim, há alguns milênios, era inimaginável dentro da minha realidade, dentro da base do grupo onde eu vivia, no quadrante cósmico, do qual eu me manifesto, aonde esse quadrante é apenas um peidinho de uma centelha
de um pequeno pulso do pensar dessa grande mente macrocosmo. Porque se você pensar que diante de um quadrante onde 100 milhões de galáxias formam um pequeno pulso de energia que funciona como uma sinapse dentro de um processo de neuronal, estudando realmente dessa forma, entende? O que tem dentro tem fora e todos esses processos. Nós vamos entrar nesse sentido e estudar o macrocosmo como um grande cérebro, e estudar os manifestos como pulsos de uma comunicação interestelar, onde as bases de dados são as estrelas. E aí dando mais sentido ao que essa amiga Helena Blavatsky nos trouxe também, né? Mas as bases de dados são as estrelas ou as bases de dados são o registro acástico? O registro arcástico são todas as estrelas, são manifestos. Porque você pega um registro, mas você, por onde esse registro ocorre? Por onde é a comunicação? Mas o foco não são as estrelas são pequenos pulsares tântricos, porque por que não? Funcionam parecido. Mas iremos estudar mais. Sim, tudo bem, porque não cachorro, vamos ter que falar mais depois. O que você acha que são os registros arcásticos? Eu achava que os registros acásticos eram a grande base de dados, onde as coisas ficavam arquivadas. Tipo, Mas é verdade. Mas igual, para você tem o HD, não tem? O HD do sim, computador. Tem lá sim. o computador com o seu HD. Mas você tem a memória RAM, tem a memória Sim, tem a cache, memória RAM, tem a memória da placa de vídeo, tudo tem memória. tem Por isso tudo. que o jeito que eu interpreto é que tem os registros acásticos do Merkaba local, tem os registros acásticos coletivos, tem o registro acástico, mas tudo Então, mas se você não universal, deixar é eu isso. falar, eu não consigo colocar as Oi, estrelas nesse desculpa. contexto. Puxa, desculpa. Então, não precisa de culpa, fica tranquilo. Nós estamos bem, é uma conversa gostosa. Só não temos, como que fala no Brasil, só não temos a amarelinha. É amarelinha? Amarelinha. A caninha. Não temos, a gente só não tem a caninha. O resto a gente tem. Aí você tem o registro, que são os HDs, como uma malha sobre o universo bidimensional, né? E aí você tem os pontos de interação e de vibração nos núcleos das estrelas. E é como se as ranhuras nas linhas, nos blocos de dados, fossem a. Como se fala? Fossem desenhadas pelas estrelas sobre o pulsar e o emanar dos deuses que aqui estão na vida. Mas o desenvolvimento desse assunto vai ser melhor estudado numa outra aula não, numa outra conversa gostosa como essa. Mas você está entendendo? Não, eu acho que eu entendi. Porque para gravar precisa daquele pulso eletromagnético. Mas o espectro eletromagnético é um pouco maior, né? O Sol mesmo, dentro das suas potencialidades, tem diversas outras funções, né? Mas tudo tem um pulso eletromagnético. Sim, eu só estou dando mais opções, né? Eu só estou falando que o pulso eletromagnético, os elétrons em si, tem uma base de informações e um sistema de interação mais amplo, né? Que a gente pode abordar. Pode ser, mas Entendeu? então. Não, ainda não entendi. Porque aí você foi para muito amplo, então aí não consegui fechar. Então, qual o papel da estrela? Akáshico.
Então, eu estou te falando que a gente vai estudar mais. Você já quer saber o papel da estrela, sendo que a gente precisa falar 1 hora ainda de estrela. Ah, então tudo bem. A gente espera. Sim, você já disse que faz sentido que o eletromagnetismo desenha nas linhas de dados as informações. Perfeito, ok. O papel da estrela é esse e muito mais que a gente vai adentrar ainda mais em outro momento, porque senão as perguntas ficam muito dispersas, né? O sentido da proposta muda muito, né? Sim, Apesar que a própria doutrina secreta e a própria Helena Blavatsky tocou nesses pontos na sua obra. Porém, como eu disse, a gente não fica falando do passado e de uma obra perfeita, a gente usa a obra perfeita para nos dar suporte para fazer mais obras. sim, olha só, realmente, saímos do... Nós não saímos do doutrina secreta, mas é, tem uma outra pergunta, você quer ir para outra pergunta? Eu quero, estou aqui para isso. O mais gostoso que tem é essa interação. É também sobre um outro livro, então a gente faz as duas na mesma conversa. Então, a segunda pergunta, Luz e Paz. Gostaria de enviar algumas sugestões para tópicos de estudo, por gentileza. Então, número 1, as raças raízes que habitaram ou que habitarão o nosso planeta e quais as suas principais características, finalidade de suas existências e declínio. Vamos começar de trás para frente. Nenhuma raça entra em declínio. Até o processo de contração podemos dizer que o término das interações em certos orbes são um processo de ascensão, mesmo que dentro de alguns pontos de vista, os processos em algumas eras, em algumas experiências, em certos orbes, possam ser cataclísmicos e processos mais duros, né? Até mesmo que ocorreram aqui com os dinossauros, né? Ah, possam ser mais difíceis, mas declínio, não. Não. Finalidade da existência, dentro dos próprios padrões, como eu mesmo expliquei, o meu desenvolvimento do lado de Alpha Centauri se mostra dentro de um padrão onde a observação do natural teve o seu polo ou o seu centro de gravidade psíquica, podemos dizer assim, se mostraram mais interessantes, mas a interação sobre o emocional e sobre a ação humana é absurdamente interessante e, querendo ou não, egoicamente interpretado ou não, é por isso que eu estou aqui. É interessante, é gostoso, eu brinco, é uma grande brincadeira. As principais características já foram amplamente difundidas dentro dos próprios livros. Adentrar sobre características de seres em determinadas eras, sobre as últimas 4 eras das raças nesse orbe, não são interessantes, porque ainda estamos focando em nós, e homem, conheça a ti mesmo, e a verdade o revelará, e assim, a partir de um autoconhecimento e de uma construção melhor da base de dados desse mesmo trabalho, aí podemos estudar contextos históricos e expressões dos próprios seres. As raças raízes são todas as raças que dão origem às outras. O próprio ser humano, Homo sapiens sapiens, nesse estado pós-moderno, autodeclarado, é uma raça raiz que dá origem a outras. O próprio desenvolvimento e processo adaptativo cerebral que nos mostra e nos conduz a uma melhor decodificação de dados sobre a expressão da própria alma nesse pulsar natural e na contração de um manifesto espiritual, que aqui se mostra eu e você, ou até mesmo nosso amigo da pergunta, em si já instiga e constrói base de dados para que o próprio natural e a natureza
busquem tais informações sobre o ambiente planetário em um manifesto de um Homo sapiens erectus, podemos dizer assim, em um outro orbe totalmente diferente, em um outro quadrante totalmente distinto do nosso. Então, não dá para a gente colocar um cheque ou uma linha temporal sobre uma construção temporal inexistente, porque dependendo do tamanho e massa do próprio planeta, o condicionamento sobre até mesmo o sentido gravitacional sobre sua estrela, massiva ou não, impõe e constrói um ambiente totalmente diferente. Entende como é amplo e qualquer resposta finita a essa pergunta, aliás, gloriosa pergunta, nos contradiz em si, entende? Por isso que eu gosto de sentir, por isso que eu gosto de sentir isso. Porque não, eu estava até pensando mais amplo, porque não fica sempre a assinatura vibracional de alguma coisa, ela está sempre, a partir do momento que ela se manifesta, ela fica sempre disponível no sistema, certo? Em algum lugar, no Akashi, em algum lugar. Não, em todos os lugares. O registro acástico, né, que aqui com essa nomenclatura, ele não tem tempo ou espaço, ele só é. Ele está disponível para todos, é como a caixa de que vocês falam, né? Em todos os lugares. Você tem todas as informações dentro de uma fração de um espectro do DNA já quebrado, você tem todas as informações de todo o macrocosmo e também tem todas as informações nêutrons, massiva, pulsando, cheia de energia, pois a base de informações e as bases das energias funcionam da mesma forma. É por isso que o pulso da alma, se colapsar sobre o próprio espírito, gera um Big Bang. Que as energias são iguais no micro e no macro. É por isso que as equações humanas não fecham. Por isso que a energia necessária para manter o universo conjunto é tão ínfima. Porque no ínfimo, no 0 elevado a 320C, que é o cálculo necessário para manter a matéria escura, se mostra uma energia absoluta que não tem lógica ou causa. Porém, se você levar em consideração esse aspecto onde a energia não está no estar do agora, e sim no emanar do todo, fora do agora, aí encaixa. E aí reformula as bases de cálculos para ter um condicionamento e não de um controle, e sim de um expressar da construção da divisão das moléculas. E assim, energia. Ilimitada no agora, porém só energia fora do agora, porque a energia não se quantifica, ela só é. Interessante, né? É bom vir relaxado. Fiquei sentindo outras coisas, agora eu vim relaxado. Mas aí eu não consegui terminar minha pergunta, porque a minha pergunta é se a assinatura vibracional permanece sempre disponível, quando aquela assinatura vibracional vibra o próximo manifesto de algum lugar, aquela assinatura vibracional se manifesta como agente de equilíbrio daquele manifesto, certo? Também, ou até mesmo o mesmo padrão da assinatura, da construção do manifesto, é utilizado por uma nova assinatura. Porque o que mantém a assinatura energética é quem sustenta. E quem sustenta são os deuses ali. Então, de qualquer forma, vai ser diferente. Porque se são deuses diferentes, são outras interações. E por isso que o registro sempre se amplia. E só no estar já se cocria. Entendeu? Entendi. Ela não só existe como assinatura energética daquela configuração original, como ela também se transforma e se amplia numa outra assinatura energética. Exatamente. É igual, a gente estava falando dos computadores, é igual um computador de 1968,
ele se transformou nos computadores dos anos 70 e nos computadores dos anos 80 e tal, E os ele vai se smartphones transformando. hoje. E nos smartphones hoje, sim. Agora, imagina você chegando com um smartphone octa-core de 3 GB de memória RAM para um ser que trabalhava com 128 bits de memória RAM. Isso nos anos 80. Ele acharia que isso era impossível. Sim, e chegar só com o smartphone para ele não adianta, porque as ferramentas para se desenvolver porque é o software que importa, né? Então, as ferramentas para desenvolver o software que está rodando naquele hardware não estavam disponíveis naquele momento também. Eu não sei, eu não estou impondo algo. Só estou demonstrando as potencialidades do que se pode ser feito com o que hoje é considerado o mínimo, mas na época não era. Assim como no futuro, o octa-core com 1.5, 2.0 GHz de processamento em cache, com 3 GB de RAM, 4 GB, 5 GB que seja, pode ser uma quantidade ínfima diante do processamento de dados e a capacidade de software e de hardware do futuro pode trazer. Ou pode destruir tudo isso, o Sol pode pulsar, destruir tudo e todo mundo voltar a um processo feudal. De que importa? Não. As experiências importam. Se isso acontecer, é porque eu estava em equilíbrio. Não, sim, não é medinho, é só uma brincadeira. Assim como dizer que em 2019 as coisas serão assim ou não serão, a porcentagem que numa conversa que nós tivemos no passado eu dei diante da expressão e da conjuntura sobre a construção da própria escolha em si, que foi um tanto contrativa, mas altamente produtiva. Se lembra? Me lembro, mas não é, a cada momento o Sol explode e não explode. Você que se transforma para curva de probabilidade manifesta onde ele não explodiu. Não, o Sol não explode, ele só tem um pulso eletromagnético que poderia ou não intervir diante do sistema de proteção eletromagnética da Terra e essas coisas. Eu não disse sobre o Sol explodir. Uma explosão solar não é uma explosão do Sol. Bem difícil o Sol explodir. Sim, precisão de linguagem, mas eu estava falando da parte da probabilidade. É porque não é sempre igual o gatinho do Schrödinger, que antes do manifesto tem ou não tem? Existe, não existe? A curva não colapsou ainda? Sim, mas o gatinho do Schrödinger sobre uns 18 bilhões de espíritos só na Terra, fora os outros planetas. Pois é. E sim. Então, para se manifestar... E em cima disso que a gente faz o cálculo. Se você pega 18 bilhões de espíritos sobre uma interação em um orbe, que você pega 1 a 1 sobre sua vibração do achismo que ele tem sobre o gatinho estar ou não na caixa, e aí você faz um cálculo e uma probabilidade dentro de um conceito estatístico, e aí você tem uma porcentagem que pode mudar a todo momento. Já não é mais a mesma coisa que eu disse no passado. Entendeu? A questão é ótica, a questão é o quanto de acesso você tem ao que as pessoas te mostram, sempre numa base de respeito, às curvas de probabilidade existentes. Nem tudo está escrito. Aliás, tudo já está escrito, porque todas as possibilidades já existem. É mais interessante dizer assim. Mas nem tudo chegou ainda no seu pontinho de linearização. Isso eu não sei, a gente não chegou nessas respostas ainda. Se nem tudo já chegou, não chegou. É porque você falou, primeiro você começou falando que nem tudo está escrito, aí depois você falou que tudo já está escrito. Porque se eu tenho, assim, nem tudo está escrito numa linha de pensamento dentro desses campos. Aí eu realmente me revi, né? Eu falei, então, se nem tudo está escrito, eu já estou limitando.
Então é mais fácil eu não limitar e dizer tudo já está escrito, porém não se manifestou. Limita menos, né? Limita menos. Agora, se manifestou ou não, aí eu já fui pensar de novo, porque se eu estou sempre sentindo, eu já vou sentir, falar se manifestou ou não, eu não sei. Entende? A gente também está aprendendo. Sim, mas então, não é que não sabe porque ainda não passou no seu processo de linearização? Exato, eu só não sei, não posso alegar, né? Porque apesar até as coisas que a gente alega, às vezes a gente se surpreende, né? Então, para existir como alegação, não tem que existir em algum lugar? Não necessariamente, porque você tem as membranas do manifesto da própria psique, do mental e do ego. A própria alegação ou afirmação pode ser uma autoaceitação diante da existência não linearizada de um contexto dentro do seu universo, que nem sempre está manifestado ou não. Porque senão, Não, mas se tudo que eu manifesto ou alego existe em algum lugar, aonde está o seu poder de criação e cocriação de Deus? em fazer esses downloads, porque Não, ênfase, os o banco downloads, de não, dados você já não não está criando. em receber os downloads. Você cria. Receber os downloads não se cria, não tem lógica no contexto da afirmação. Mas para quem está dentro da bolinha, não parece que ele criou. Olha, é diferente de tudo já existir. Tudo que eu falo com relação ao conhecimento. Mas a forma com que você usa o conhecimento é a cocriação. Isso é ser Deus. É usar o todo que ele é, brincar consigo mesmo e nessa brincadeira cocriar formas de brincar com a perfeição que ele já tem. Mas aí a gente vai entrar em Sim. filosofia e coitado do amigo não vai ter essa segunda pergunta. Ai, vai bugar, assim. Ai, desculpa, foi ser. Porque conversar comigo eu sei que é gostoso, mas sabe como é, né? É a agenda de shows, né? Eu sou muito querido. Não, eu só estava tentando alinhar os conceitos com umas outras conversas, onde já se dizia que é como se o banco de dados já tivesse todo cheio, todo populado, e você vai só usando as coisas deles. É sempre uma cocriação. Você não cria do nada. Mas tudo bem, vamos para outra pergunta. Mas você está co-criando. Você co-cria junto da criação. Mas no co-criar, a única razão da existência é co-criar de um modo diferente, com as mesmas bases de informações. E é nisso que os registros se colapsam e se ampliam. Porque senão, para que existência? Mas aí é outro papo. Para que existência? Para brincar. Por que você joga? Por que a gente cria um avatarzinho lá dentro do Assassin's Creed para fingir que é uma. Para ter as experiências, para ter os Exato. sentidos, para ter todas essas coisas. Mas tudo que Exato. você tem com isso, que já existe, você cocria, criando as mesmas funções, brincando de outros jeitos. Tá entendendo? Sim, mas você. Bom, tudo bem. Vamos falar em outro lugar. É porque é igual no joguinho, você cocria em cima de uma coisa que foi criada para você cocriar. Entendeu? Exatamente, mas você cocria diferente. E se é Senão, diferente, e se a única coisa que realmente importa são as diferenças, você cria as formas de brincar com o mesmo já perfeito. E assim você cria. Porque nem todos os universos são desse jeito, meu bem. sim, mas aí a gente expande muito. Eu já tô bugando falando só disso. Pois é, então. Eu já estou Então te vamos, dando mais pergunta 2. ferramentas, ó, eu cocrio, Olha, já tá bom. Agora você cria, ó. Olha só. pois é. Olha, pergunta 2, olha,
transiciona muito bem para a próxima pergunta. Poderia nos esclarecer sobre os livros de Urantia? Seus ensinamentos realmente refletem uma percepção do universo? Sim. Perfeito. Na obra composta por 197 documentos, uma estrutura interessante, dividida em partes, em processos, dentro da base da deidade planetária, a sua segunda parte, com 25 documentos, descrevendo a própria evolução do universo. A própria parte 3, com os mais 63 documentos, diante da promoção e dos dados do corpo de personalidades do próprio universo local. Só lembrando que com o mesmo crivo de entender o conteúdo e não a forma, nos damos o direito de interpretar que o amigo americano que nos traz tais informações diante das percepções e detalhamentos, também teve seu contexto histórico, suas crenças e processos de filtros. Sempre com esse crivo, entende? Sim. Vamos falar da parte 4, senão a gente apanha, né? Parte 4, 77 documentos, com mais de 700 páginas, ocupa um terço do livro que promovem os intermediários de Urantia. E essas coisas interessantes. Entendeu? Não, eu não conheço esse livro, então entendi que é um livro de tantas páginas. Fala de Cristo, da vida de Cristo, fala do desenvolvimento da civilização, cultura, governo, religião, família, processo geológico do planeta Terra, fala das bases da constelação desses quadrantes cósmicos, fala das hostes, fala da rebelião de Lúcifer, fala todas essas historinhas que contam um princípio da própria vida, fala do processo de astronomia, fala do próprio funcionamento do universo, a hierarquia da organização universal, as bases da própria criação dentro de milhões de planetas, o processo evolucionário dentro das etapas das próprias evoluções geológicas, biológicas, intelectuais, sociais, espíritas, as esferas arquitetônicas, todas essas informações interessantes. Porém, já perfeitas no livro com o propósito de tal obra. Nós, como nós dissemos, estamos brincando de um outro jeito, respeitando e usando tais ferramentas. Porém, no mesmo respeito e no mesmo uso, brincando de outro jeito. Tá bom? Sim, tá bom, realmente. E do jeito que a gente brinca agora, não dava para brincar quando aquele livro se manifestou. Então. Eu não estou dizendo que é porque as coisas adicionam. Não estou dizendo que agora substitui o que estava antes. Estou dizendo que as coisas se expandem e integram. Então é mais. Não é um ou outro. É um e outro, os dois. Combina. Both and. E os dois. Both and. Aí combina. Você transcende e integra. Então, por exemplo, para certas fichas caírem, antes eu precisava de ler um livro de 700 páginas, depois mais um de 1000 páginas e por aí, e umas fichinhas iam caindo. Esse processo ainda existe, ele não deixa de existir. Mas hoje a gente pode ter uma conversa onde as mesmas fichas podem até cair em uma conversa de 40 minutos. Sim, e as minhas fichas também caem. Aprendo muito com você e com todos. Mas sim, as fichas caem para todos os jogadores.
tem essa coisa, comigo você já notou que é uma coisa mais leve, mais gostosa, assim, esses nomes, essas coisas. Quando precisa ser levinho, chama eu, que eu gosto. Sim, Tá bem? tá bem. Parece que é outra pessoa, não é mesmo? Aquela pessoa rígida, cheia de padrões, aquela coisa diferente que o menino traz. Aí vem eu, fico só sentindo aqui, né, nesse psiquismo gostoso, no seu psiquismo, nessas informações, nesses rapazes que andam na rua com essas motos barulhentas, e todas essas coisas gostosas da vida. Sim, aí tem mais desses rapazes de moto barulhenta do que onde eu estou. Aqui é sexy. Fazer isso é sexy. Não, aqui existe também essa manifestação. É só o percentual. Estatisticamente. Vai entender, né? Vai entender, né? É por isso que eu estou aqui. Eu aprendo muito. Como que eu vou entender a mente, do funcionamento da mente de alguém que compra uma motocicleta? Eu já estudei como funciona, é brilhante. O uso de força, né, de produção de vapor dentro do motor a combustão. Não tão eficiente para o planeta, mas interessante. E aí ele tira o escapamento, coloca um tubo estranho que atrapalha no desenvolvimento da potência do motorzinho brilhante para fazer barulho, sendo que o foco é potência e economia, mas o foco dele não é potência e economia, são decibéis. Eu acho que ele gastaria menos comprando caixas de som do que uma moto. Mas eu não sei, né? Mas ele não Como eu consegue disse andar para você. carregando as caixas de som. Então ele vai com a moto. Ele tá querendo, ele tá expressando o afeto dele pelo uma dúzia de Então, pessoas mas eu estou possíveis. tentando. Não, mas então. Eu já disse para você que eu sou limitado e eu estou aprendendo. Então, estou tentando entender, né? Porque se ele fica andando na mesma rua o dia todo, ele não quer se locomover. Ele tá dizendo eu te amo da maneira que ele consegue. Pois é. Eu compraria caixas de som e gravaria uma fita demo dizendo eu te amo, mas como eu disse, né, são desenvolvimentos diferentes. Você está entendendo por que que eu estou aqui aprendendo? Ai, sim, mas se você tocar sua fita demo super alta, querendo dizer aos vizinhos que você ama muito todos eles vão ter uma reação parecida com a reação da moto aí. Mas seria mais eficiente, né? Não sei se é mais eficiente. Você afetaria só seus vizinhos. Esse aí está demonstrando afeto, ele é móvel, ele tem a qualidade de se mover. Ele mostra afeto a mais pessoas diferentes. Mas uma moto aqui no Brasil, R$ 12.000. R$ 12.000 dá para chegar num espaço interessante. Eu acho que dá para ter a mesma cobertura. Olha, já estou fazendo planos maléficos aqui. Era para falar sobre o livro de Urântia. Daqui a pouco você vai colocar a caixa de som nas naves e você vai fazer o efeito da moto, mas em escala planetária. Mas o som não se propaga no vácuo. Não, você vai chegar mais pertinho. Nem perto. Não tem som, não tem ar. O som não existe. O som é um tato. A percepção de um pulso dentro do Sim, contexto você vai ter, atmosférico terrestre. você vai ter que ficar na altura do avião teco-teco. Sim, é verdade. Mas aí não Uhum. seria planetário, né? Mas Aí eu não eventualmente ia você incomodar os cobriria todo o vizinhos planeta. planetários. Mas aí tem o pulso do sistema de comunicação de nave para nave dentro de um outro espectro de frequência que se propaga dentro da ilusão do vácuo. Mas Ah, aí não, é é uma porque. linguagem diferente. Não, é porque você entendeu. Você entendeu mais amplo. Você entendeu que ia fazer isso e ia incomodar lá o outro planeta. Tipo, escala planetária, planeta a planeta. É o que você disse, não foi? Não, eu só disse a motinho, mas a moto pode ir passeando por todo o planeta aí, ó, na altura do teco-teco, na nave, tocando Não, música muito alta. trabalho, muito trabalho, pouco, muito trabalho, pouca eficiência. Não,
Pra você, mas se o cara da moto tivesse uma nave, ia ser a primeira coisa que ele ia pensar. Talvez. Interessante. Processo especulativo inútil. Você especulei, tirar o escapamento da nave. Ai, processo Então, especulativo inútil. Voltamos. Está respondida a pergunta. eu acho que sim. Foi muito bom. Matei minha saudade. Pois é, eu também. Eu estava com saudade. Paz e luz para você. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Gratidão, querido.